Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao palco de lives da Evolucional. Para a gente é um prazer muito grande receber vocês aqui nesse stand, junto com a gente. Espero que vocês estejam aí aproveitando o evento. É claro, né, que nós gostaríamos de estar numa situação diferente, de estar ali ao vivo, né, uma feira maravilhosa que acontece todos os anos. A Evolucional já habitual nessa feira, né? Nós estamos aí há 5 ou 6 anos participando seguidamente dessa feira, e para a gente é um desafio diferente, né? Fazer a feira nesse formato online, mas aqui estamos para promover aqui a melhor experiência para vocês, né? Você já deve ter navegado um pouquinho no nosso stand aí, e a gente preparou algumas coisas para vocês aqui, né? Acho que você já deve ter explorado um pouquinho, mas acho que tem um grande presente para todo mundo que visita o stand da Evolucional, que é um simulado gratuito que nós estamos oferecendo para as escolas que nos visitarem, né? Nós desenvolvemos durante a pandemia com muito afinco o nosso simulado online. São mais de 3.000 escolas em todo o Brasil que estão utilizando esse simulado. Você pode ganhar esse simulado apenas, não é sorteio, né? Apenas por participar aqui conosco, tá? Então aproveite aí o nosso stand, tem alguns materiais, tem um folder que você pode baixar, tem a nossa equipe que está de plantão para falar com vocês, então aproveite, tá? Como eu tenho só 30 minutos para falar com vocês, eu vou compartilhar minha tela, já me apresento melhor, né? Mas eu já quero compartilhar minha tela porque eu vou conseguir trazer aqui, né, o nome da nossa fala hoje, né? Um tema que eu gosto de falar muito e de abordar dessa maneira, né, que é o tema da avaliação, né? A gente vai, aliás, nós preparamos durante os 3 dias, hoje, amanhã e depois, uma discussão profunda sobre avaliação. Aqui, a gente sabe que esse tema não é um tema fácil dentro da educação, né? Uma vez que durante muito tempo a avaliação ela tem ocupado um lugar que não é dela dentro da educação, né? Quando as escolas trabalham só em função do resultado da avaliação, tendo esse resultado como final, né? Como objetivo principal, e a gente sabe que não é por aí, né? E é isso que eu vou discutir com vocês. Mas só para explicar rapidamente, os 3 temas, hoje a gente fala de um tema bem macro, né? A gente deu aqui um nome atrativo para esse tema, avaliação, o Google Maps da educação, que tem mais a ver com a visão de como devemos usar a avaliação. Amanhã, a gente entra um pouquinho mais na especificidade, né? Já sai um pouco do macro, já vem para o instrumento. Nós vamos falar muito do instrumento avaliativo amanhã, com algo que nós criamos aqui na Evolucional, que a gente tem chamado de método RED, que na verdade é uma discussão que a gente faz sobre referencial, estatística e distrator, que são componentes muito importantes, principalmente das avaliações externas. Então, eu convido você para estar com a gente amanhã, com foco no instrumento, né? E na sexta-feira, a gente fala sobre algo que tem sido falado há muito tempo na educação, que é sobre personalização da educação. Eu trago até uma visão, né, de Vygotsky, quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal, e a gente enxergou uma convergência disso bastante importante com a teoria de resposta ao item, né? E a partir disso a gente crê sim que a partir dos resultados da avaliação com a teoria de resposta ao item, a gente consegue construir ações de personalização bastante significativas para a educação. Então veja, né? Nós preparamos tudo isso com muito carinho. Hoje a gente vem de um tema mais macro, de visão sobre avaliação. Amanhã a gente vai um pouco para o instrumento avaliativo e algumas ferramentas, né, ali, algumas características desse instrumento, e a gente chega no aluno, na personalização na sexta-feira, tá? Vem aqui com a gente aproveitar que tá muito legal, tá bom? Eu sou Vinícius Freasa, né? Eu sou sócio-diretor da Evolucional hoje, né? Uma empresa que eu tô com ela há quase 4 anos trabalhando, que eu tenho muito orgulho, muito prazer, uma empresa hoje que é Great Place to Work, né? Uma das melhores de São Paulo. Nós ficamos no último ranking das melhores, já tínhamos sido certificados e ficamos aí em 19º lugar entre as empresas do Great Place to Work do estado de São Paulo. Tenho muito orgulho, né? Já vou inclusive mostrar aqui uma foto bem rapidamente do nosso time, né? Nós somos essas pessoas,
tá, pessoal? Pessoas que acreditam que os dados podem ajudar a transformar a educação do nosso país, né? Somos um time jovem, estamos aqui na cidade de Campinas, mas trabalhamos com muito afinco para produzir as melhores avaliações externas do país, que estão presentes hoje em mais de 3.000 escolas, em mais de 700 cidades do território brasileiro. E só o ano passado, só para vocês terem ideia, no meio da pandemia, né, e tudo, aquela loucura, mesmo assim, a gente conseguiu aplicar em todas essas escolas, junto com as escolas, quase 1,5 milhão de avaliações em todo o Brasil, o que nos traz muita felicidade, né, mas muita responsabilidade também, né, de lidar com todas essas escolas, com todos esses dados e todos esses alunos envolvidos aí, tá? A tese que a Evolucional tem se apoiado e defendido é essa que eu falei. Nós acreditamos que dados precisos são ferramentas muito importantes, é uma matéria-prima muito importante para a gente garantir a aprendizagem dos alunos, tá? Então é assim que a gente trabalha. Simulado, prova, avaliação, é só o meio que nós utilizamos para produzir esses dados, né? Mas o dado que se converte em informação, eu vou falar disso daqui a pouco, é o verdadeiro petróleo, né? Existe aquela frase que diz que os dados são o novo petróleo, né? Mas que para que esses dados tenham de fato valor, né, eles precisam ser organizados, estruturados, e é isso que a Evolucional faz. Ela se dedica a gerar dados precisos, mas não simplesmente dados soltos, sem significado. Nós nos dedicamos a trabalhar com esses dados gerando informação, tá? Está apresentado Evolucional para vocês, vou seguir aqui na minha reflexão, né? Quando a gente pensa na educação hoje, né, existem aí muitas vertentes para a gente discutir educação, a vertente metodológica, né, então as metodologias ativas ganharam um espaço muito forte hoje, né, no discurso do que se entende de uma avaliação de qualidade, mas a gente sabe que muitas vezes a aula tradicional, né, expositiva, às vezes, não sempre, mas às vezes ela é muito importante para fazer uma consolidação de conhecimentos, né? A despeito da metodologia tradicional ou ativa, não quero discutir isso hoje, o que eu quero discutir é quando nós educadores trabalhamos com ausência de indicadores, tá? Eu falo nós, gente, porque eu fui professor de química por 15 anos, comendo um giz na sala de aula, de manhã, de tarde, de noite, por cerca de 15 anos da minha vida, né? E o que eu percebo muitas vezes, eu falo isso com toda naturalidade, eu vou colocar aqui um GIF de uma cena de um filme famoso que eu gosto muito para a gente refletir, nos provocar, né? O Bird Box aqui da Sandra Bullock, né? Aonde a Sandra Bullock aí no esforço heróico, quem viu o filme sabe do que eu estou falando, ela tem a missão de conduzir as crianças aí numa jornada muito perigosa, né? Cheia de obstáculos, cheio de problemas, de monstros, de perigos, mas ela tem a missão de conduzir as crianças nessa jornada heroicamente, com detalhe, ela não enxerga, né? E eu fico pensando que muitas vezes nós educadores agimos como a Sandra Bullock, né? Nesse filme, quando nós estamos num esforço heróico, todos os dias na escola, dando a nossa aula, executando novas metodologias, fazendo novas propostas, mas sem enxergar para onde nós estamos indo. Veja que há um esforço heróico louvável na Sandra Bullock, assim como há nos professores, só que muitas vezes é um esforço inglório, porque não se sabe para onde está indo, né? O que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal? Eu quero dizer que nós precisamos enxergar o verdadeiro propósito da avaliação. Por que a avaliação existe? Como eu disse no início, a avaliação não pode ser apenas o final de um processo, ela não deve ser o objetivo final, né? Mas ela deve ser utilizada para se entender aonde estamos indo, né? Para onde esse processo está nos levando? Que processo é esse? Quem nos ajuda a enxergar isso é a avaliação. A avaliação, gente, deve servir para a gente tomar decisão.
os dados que vêm das avaliações na escola, sejam elas avaliações processuais, externas, qualquer tipo, aberta, fechada, qualquer tipo de avaliação, deve servir ao propósito de se tomar decisão. E eu trago aqui alguns exemplos, bem rapidamente, de decisões que podem ser definidas a partir da avaliação. E é muito importante, gente, a gente separar os objetivos aqui, né? Eu vou chamar de avaliação para a avaliação que a gente usa para tomar decisão. E eu vou chamar de avaliação de quando nós utilizamos a avaliação como um final de processo, avaliação do aluno, né? Quando a gente simplesmente avalia e rotula, tá? E eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, entre os muitos, né? Dentre as muitas decisões que podem ser tomadas na escola a partir da avaliação, tá? Quando, por exemplo, vamos aí de um em um, tá? Quando eu uso os resultados da avaliação para revisar os assuntos em que uma turma apresentou baixo desempenho, pessoal, eu estou usando a avaliação para tomar decisão, né? Porque eu estou escolhendo assuntos que correspondem a uma lacuna que foi identificada numa turma, então eu estou usando o resultado da avaliação para tomar decisão, para fazer alguma coisa, tá? Quando eu uso a avaliação para alterar o planejamento ou o currículo escolar, né? Eu também estou com um objetivo para essa avaliação. Olha, estou fazendo uma avaliação porque depois disso eu vou fazer outra coisa, né? Então, bacana a avaliação para. Quando eu uso a avaliação para escolher atividades específicas para grupos de alunos específicos que apresentaram uma característica em comum, por exemplo, a dificuldade numa determinada proposta, né, numa determinada aprendizagem, isso também me parece ser uma avaliação com objetivo a ser desenvolvido depois dela, né? Meu ponto 4, gente, traz aí, ó, avaliação para selecionar candidatos em processos seletivos. Tem um objetivo aí, mas é um objetivo que se encerra, né? Eu estou selecionando candidatos, ponto. Depois que essa seleção terminar, começa uma vida nova, independente do que tenha acontecido com a avaliação. Então, eu vou chamar isso aqui de avaliação dos candidatos, tá bom? Quando eu monto planos de estudos personalizados para os alunos a partir da avaliação, novamente, a gente tem aí um objetivo que se desenrola a partir da avaliação, a avaliação para. Quando eu decido quais alunos devem ficar em recuperação, cuidado aqui, gente, se eu estou usando só para dizer que este aluno está em recuperação e este não está, já estou cumprindo um papel, mas se eu não usar o resultado dessa avaliação para fazer a tal da recuperação, né, para planejá-la, estruturá-la, se eu simplesmente for dar uma aula de recuperação da apostila convencional, né, eu não usei o resultado da avaliação para nada, a não ser para dizer quem está ou quem não está de recuperação. Então, isso seria uma situação de avaliação D, né? Analisar a prática de estudo dos alunos e orientar novas formas, né? Então, reflito sobre o resultado da avaliação, cruzo isso com como os alunos estão estudando e sugiro novas formas. Bacana, avaliação para. Aprovar ou reprovar alunos no ano letivo, se eu não fizer nada com isso, simplesmente aprovar ou reprovar, avaliação dos alunos, tá? E aqui mais um exemplo, né? Embasar conversa com as famílias para solicitar apoio e envolvimento das famílias na aprendizagem dos alunos. Aí sim, eu estou desdobrando um objetivo pós-avaliação, né? Seria aqui uma avaliação para, né? Legal, aqui eu acho que a gente já tem um panorama, né, da cultura diagnóstica e da cultura somativa da avaliação. A somativa ela está no final do processo, simplesmente verifica e zera, né? Começa-se uma nova história a partir dessa avaliação, né? A avaliação diagnóstica ela tem a intenção de investigação e de se fazer algo com esse resultado, né? Não estou colocando uma contra a outra aqui, estou dizendo que são características diferentes, usos diferentes que podem ser feitos da avaliação, tá? E a minha proposta aqui agora, vocês lembram da Sandra Bullock, né, com os olhos fechados ali, é que nós, educadores, olhemos muito para esse papel diagnóstico da avaliação, tirando a venda dos olhos, né? Usando a avaliação não apenas como uma atividade que tem que ser executada na trajetória escolar, mas usando ela de fato para se chegar a algum lugar, né? A gente defende muito essa tese na Evolucional aqui, né? Isso que a gente tem pregado junto às escolas que nós atuamos, né? Que é aqui a cultura
da educação drivada por dados, né? Data-driven education, educação dirigida por dados, tá? Muito simples esse conceito. A gente parte do princípio que a escola tem dados, seja esses dados já existentes ou gerados a partir de avaliações, né? Quanto mais precisos esses dados forem, melhor. Só que o dado, pelo dado, gente, ele simplesmente não tem valor, tá? O valor começa a surgir quando a gente transforma esse dado em informação. E há uma diferença brutal entre o dado, o número, o caractere simples e a informação, que é o dado analisado, segmentado, contextualizado, né? Evolucional, gente, se dedica a atuar muito nessa interface. Geramos dados, sim, mas quando a gente entrega esses dados numa plataforma com relatórios interativos, com cortes, com análises dos alunos, com agrupamento dos alunos em função dos seus pontos fortes ou dos seus pontos a melhorar, a gente está entregando informação para a escola. E o nosso desejo, né, é que as escolas consigam converter essa informação em ação pedagógica. Nós atuamos muito fortemente nessa interface dado-informação, mas temos hoje, gente, já uma atuação também com muitas escolas transformando a informação em ação, ajudando as escolas a lerem, interpretarem essas informações e construírem os seus planos de ação pedagógico efetivos baseado em dados, né? Então, essa aqui, eu acho que esse é um dos slides mais importantes dessa minha fala, né, que é o Data Driven Education. Essa é a nossa tese educacional, né? Geramos dados, mas esses dados precisam, para ter valor, serem convertidos em informação. E aí entra uma ação pedagógica muito forte na escola que se utiliza dessas informações para alavancar a aprendizagem dos alunos. A ideia é basicamente essa, né? E aí vocês se perguntam, Vinícius, e o tal do Google Maps, né, que você falou? Legal, vamos fazer aqui uma analogia, gente, tá? Imagine que o nosso ano letivo com os nossos alunos seja uma jornada, onde a gente tem um ponto inicial, e nós vamos percorrer um caminho. Esse caminho pode ser mais ou menos tortuoso, dependendo da proposta pedagógica das escolas, né? E a gente tem aqui o objetivo final. Quando a gente fala em objetivo, pessoal, eu posso citar vários objetivos aqui, cada escola tem os seus. A gente não pode se esquivar dos objetivos normativos oficiais, né? Eu estou falando de Enem, BNCC, que está aí, SAEB, todos esses documentos normativos, eles trazem de alguma forma expectativas e direitos de aprendizagem dos alunos, né? Mas as escolas também se diferenciam, porque elas têm os seus próprios critérios de sucesso que podem compor essa jornada ou esses objetivos aqui, tá? Quando a gente pensa na jornada, pessoal, eu estou falando do currículo, né? E o currículo das escolas nada mais é do que o conjunto de conteúdos e práticas pedagógicas. E é isso que diferencia uma escola da outra, né? Conteúdos a gente até pode ter mais ou menos os mesmos, muda a ordem e tal, mas você aprende aquilo lá. Só que as práticas pedagógicas, né, trazem esse DNA único para as escolas, para o currículo das escolas, né? E nós temos aqui o início, que aí eu já tenho que trazer conceitos de avaliação, né? Como é que eu vou saber onde esses alunos estão, né? Se não for a partir de um diagnóstico. E aí entra a avaliação nessa história. Como é que a avaliação entra aqui, pessoal? Quando eu penso no currículo, né, que é o que a escola está praticando e fazendo diuturnamente, eu estou pensando em avaliação processual. Essa é a avaliação que o professor faz, que o professor elabora, a avaliação processual. Ela está alinhada com o currículo, ela tem que estar alinhada com a aula desse professor, né? E quando eu penso nos objetivos, por exemplo, ou no diagnóstico, eu preciso ter referências. Se os meus objetivos envolvem BNCC, que tem sido muito falada, Enem, né? E não adianta a escola dizer que não tem objetivo com o Enem, pode não ser o principal, mas é responsabilidade da escola dar conta, né, das expectativas para o ensino médio, que hoje são traduzidas no Enem. Amanhã pode chegar aí uma outra coisa, né, mas o Enem tem um peso muito forte aí, né, e SAEB, enfim, né. Isso a gente precisa de uma avaliação externa, gente, balizada, parametrizada, alinhada com esses componentes normativos, né? E aí eu trago para vocês, gente, a noção aqui de que a avaliação externa
ela acontece no início, pode acontecer no início e no fim, mas não apenas, né? Enquanto a avaliação processual acontece cotidianamente, né, ou numa frequência muito maior, né, a avaliação externa, ela pode ser uma aliada das escolas, né, trazendo, pessoal, um retrato momentâneo. Eu não vou usar ela o tempo inteiro, mas momentaneamente eu posso ter essa visão da avaliação externa, né, que não tem muito foco no processo de aprendizagem, mas tem o foco na verificação do que foi aprendido e do que falta ser aprendido para os alunos, tá? Para melhorar essa ideia, eu trago aqui finalmente a minha analogia que dá tema a essa palestra, né, que é a questão do GPS. Seja o Google Maps, como eu coloquei no tema, seja o Waze. O que é o GPS, gente? Se não um sistema de avaliação do usuário. O usuário que se submete a usar um GPS no seu carro, ele está sendo avaliado o tempo inteiro, ele está trocando dados com o satélite, que agora, olha o conceito de avaliação que legal, não é avaliar para dizer se está errado, né? É avaliar para localizá-lo e dar o direcionamento a ele. Olha que poderoso que é isso, né? E eu gosto muito dessa analogia de dizer que a avaliação é o GPS da educação, é o Google Maps, é o Waze da educação, né? E deveria ser usado como um tal. Para melhorar aqui a nossa visão, essa analogia eu gosto muito. Eu escrevi sobre isso, inclusive foi parar um artigo no Estadão, depois você pode procurar lá, né? Tem, como é que chama o artigo? É Por um Google Maps para a Educação, que é um sistema avaliativo que tem essa visão de localização, tá? É, o que eu gosto de olhar aqui para esse sistema, pessoal, do GPS, quando a gente olha, e aqui é um print da tela do meu celular, eu enxergo aqui pelo menos duas partes distintas e complementares, tá? Que partes distintas e complementares são essas? Essa parte de cima do GPS aqui, pessoal, repare que ela tem informação, ou ela traz informações muito dinâmicas a respeito da localização instantânea do usuário do GPS, tá? É aqui que eu vejo, a 30 metros vire à direita, a 50 metros vire à esquerda, faça a rotatória, a 100 metros continue reto. Essas informações aqui, elas dizem respeito à trajetória que o usuário do GPS está seguindo, a trajetória que eu estou seguindo. Tanto é que se eu saio da trajetória, o que acontece ali? Recalculando rota. Para mim, gente, isso aqui é muito análogo na escola à avaliação processual. É a avaliação que o professor faz, que tem a responsabilidade de avaliar o percurso do aluno. É a avaliação da aprendizagem, é a avaliação da trajetória que esse aluno está seguindo e que nos garante que ele está na trajetória ou não. Nos garante se tem algum aluno que teve desvio de rota. E olha que poderoso que é, né? Que poderosa que é essa analogia, porque ela é muito dinâmica, né? Essa informação aqui é muito dinâmica. Quando a gente está dirigindo, é aqui que os nossos olhos se concentram, né? Ou os nossos ouvidos, né? Quando a narradora ou o narrador do GPS está falando, é aqui, são sobre essas informações, né? Muito bom. O que eu quero dizer, gente? Que isso aqui, com essa frequência, com essa dinâmica, é análogo à avaliação processual, análogo à avaliação que os professores fazem, né? Aqui embaixo, gente, eu tenho outro tipo de informação que não é tão dinâmica quanto a lá de cima, mas é muito importante, né? Aqui, por exemplo, eu estava indo para o Clube Campineiro Regatas, um clube que tem aqui na cidade de Campinas. E aqui, gente, é onde eu tenho a informação do quanto falta para eu chegar. Veja que eu não deveria ficar olhando para essa informação o tempo todo. Aqui faltam 21 minutos, eu não vou olhar se faltam 20, 19, 18. Eu vou segurar a onda um pouquinho, vou dirigir, aí eu olho, eu falo, poxa, faltam 15. Dou mais um tempo, olho de novo, de vez em quando, faltam 10. Né? Ou seja, é uma informação que eu consumo com uma frequência menor, desculpa, né? Mais espaçado, mas ela é significativamente diferente. Ela não está dizendo se eu estou no caminho certo ou não. Ela está me dizendo qual é a distância que eu estou do meu objetivo, gente. Quanto falta?
E ela é importante por quê? Porque aqui, por exemplo, eu vejo se a gasolina que eu tenho no meu tanque do carro vai dar para chegar onde eu quero chegar. Feita a analogia, pessoal, tá aqui, ó. Eu gosto muito de comparar essa informação com a avaliação externa, porque eu estou comparando com uma referência, né? Veja que um GPS, gente, é o conjunto dessas duas coisas. O Google Maps funciona bem porque tem as duas informações, a informação da trajetória, mas tem também a informação do quanto falta. E as duas são diferentes, mas se complementam para o usuário, né? E eu gosto de pensar muito que a avaliação na escola tem que ter essa complementaridade. Eu tenho a avaliação do professor, mas eu tenho também a avaliação externa que vem e mostra o quanto está faltando para chegar onde eu chego, quanto eu já percorri e o quanto está faltando. É aqui que eu vou ver se eu estou atrasado ou não, se os recursos que eu estou disponibilizando para a aprendizagem dos alunos, seja número de aulas, seja o que for, né, material didático, é aí que eu vejo se os recursos são suficientes. É aí que eu vejo se o carro tem gasolina o suficiente para chegar onde eu quero chegar. E as duas deveriam, gente, funcionar muito bem juntas, tá? Em termos gerais aqui, né? Resumindo, tá? Avaliação processual, então, ela avalia a aprendizagem dos alunos, a trajetória, né? E aí eu trago uma observação. Ela precisa contemplar formatos diversos, tais como debates, jogos, pesquisas, apresentações, rubricas, etc. Né? Gosto muito dessa imagem, que traz o exemplo de um professor aplicando com maestria a avaliação processual. Ora, esse professor deu uma aula utilizando um jogo, é muito coerente que ele avalie também utilizando um jogo. E é o que ele está fazendo, ele está ali brincando com uma plataforma de QR Code com seus alunos, enfim. Até fui atrás, eu vi aquela plataforma Plickr, né, que os alunos ali são desafiados, levantam uma imagem, e ele está coletando dados, isso é muito, muito legal, né? Mas, gente, isso aqui tem a ver com a aprendizagem, com a aula que o professor deu, com a trajetória, avaliação processual, tá? Agora, é muito importante que a escola conte também com um instrumento que audite a escola, né? Um instrumento de avaliação externa, auditar no sentido de revelar à escola qual é a posição que ela está nessa trajetória toda, né? Enfim, e aí a gente coloca aqui, ó, que a avaliação externa tem esse papel porque ela avalia a escola em relação aos documentos normativos e aos objetivos de aprendizagem. Estou falando BNCC, matriz do Enem, SAEB e outros construtos que a gente tem aí, tá? Agora, é muito importante, dá para a escola fazer a sua própria avaliação externa? Nós acreditamos que não e nem deveria. Primeiro que você vai sobrecarregar professores com uma função que não é deles. Segundo, há um arcabouço estatístico muito robusto para ser utilizado nessa avaliação, né? Que vai, então, oferecer indicadores robustos à escola. E fechando aqui quase que a nossa fala, né? A gente tem aqui alguns exemplos de avaliações externas que estão presentes aí. No Brasil, as mais conhecidas são Enem, SAEB, né? Mas nós temos outras aí. Hoje a gente está falando muito aí da educação bilíngue, então tem o TOEFL, tem as avaliações externas americanas, né? O SAT, o ACT e o próprio PISA, como uma grande avaliação externa, referência mundial aí que se utiliza desses recursos, tá? Eu estou quase finalizando, porque eu estou com o cronômetro aqui, ó, tá batendo certinho. Eu tinha algumas coisas preparadas, mas já previa, né, que nós chegaríamos aqui, e eu queria dizer uma coisa para vocês, pessoal, para encerrar a minha fala, né? Considerando que a escola tenha esses recursos avaliativos, mais do que tê-los, é importante saber o que fazer com eles, né? E eu quero trazer aqui uma analogia para terminar, não poderia ser diferente, né? Vamos fechar com o GPS, já que eu falei do Google Maps. Qual é a maneira errada de alguém que tem o GPS usar o GPS? Qual a maneira errada de usar o GPS? Está aqui na tela para vocês, ó, um super GIF aí mostrando que a maneira errada de usar o GPS é não usá-lo, é ter um GPS poderoso, e muitas escolas têm as avaliações processuais super bem estruturadas, as avaliações externas também acontecendo na escola, mas não usam essa avaliação, elas fazem parte simplesmente de uma rotina que se encerra nela, né? E o nosso desafio aqui é estimulá-los a usar
este GPS. Tendo GPS na sua escola, use-o. Se não tem ainda, vem falar com a gente que a gente tem coisas muito legais para mostrar do GPS evolucional, tá bom? Eu deixo aqui uma frase que eu gosto muito, né, de usá-la. O que pode ser medido, pessoal, não vamos parar na medida, mas vamos melhorar. Pode ser melhorado, é uma frase de Peter Drucker, né? E aí tem um contato da Evolucional. Eu quero agradecer muito, ó, cravei 30 minutos aqui, lembrando que amanhã nós temos uma fala já agora falando do instrumento. Hoje a gente falou da visão, da avaliação na escola, avaliação processual, avaliação externa, formando o GPS da escola. Amanhã a gente fala do instrumento, vamos falar de referencial, estatística e distrator, componentes muito importantes da avaliação, tá? E na sexta-feira a gente fala sobre personalização da educação a partir da avaliação, trazendo o Vygotsky para a jogada aí, tá bom? Grande abraço, bom estar com vocês, 30 minutos passa muito rápido, eu gosto de falar, mas a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal.